No primeiro semestre de 2019, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo elegeu presidente e vice-presidente, fez 9 audiências públicas e votou 49 itens. Para fazer um balanço desses 6 meses de trabalho, vamos ouvir o presidente da comissão, senador Exalci Lucas. Senador, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete para essa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer. Bem, logo a primeira audiência da comissão foi com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Qual ficou a impressão sobre os trabalhos do Ministério nessa área? Nós tivemos a apresentação para os próximos 2 anos dos programas, dos projetos e das ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, que anteriormente era junto com o Ministério da Cidade e que agora foi incorporado ao Desenvolvimento Regional e Turismo. E foi muito bom, ele apresentou o programa dos próximos 2 anos, assim como também recebemos logo em seguida o ministro do Turismo. Então ambos puderam apresentar para os senadores as suas propostas para os próximos 2 anos. E evidentemente nós fizemos também algumas observações, convidamos aqui também os fundos setoriais, porque nós trabalhamos com desenvolvimento regional e turismo, e um dos fatores que alavanca o desenvolvimento é o Fundo Constitucional, aqui no caso do Centro-Oeste nós temos o FCO, no Nordeste nós temos também o fundo, como tem o da Sudã, no caso da Amazônia, no Norte, e fizemos várias audiências, exatamente para a gente poder não só conhecer os programas do governo, mas aperfeiçoar e ajudar, mudar a legislação se for necessária, porque o mais preocupante e a nossa prioridade é exatamente a questão da geração de emprego e renda. E fixar as pessoas em cada município, Nós elencamos também alguns projetos, o projeto estruturante que nós definimos também foi o Centro de Desenvolvimento Regional, que é exatamente você levar para os municípios a articulação das universidades, do Instituto de Pesquisa, para a gente poder fixar os jovens nas suas regiões, pegar todo o conhecimento científico e tecnológico que nós temos nas universidades, nós temos mais de 1.500 universidades, campos universitários federais, mais a questão dos institutos federais, o Instituto de Pesquisa. Então nós estamos pegando todo esse conhecimento e levando para as regiões, principalmente os pequenos municípios, para a gente colocar esse conhecimento na prática. E ajudar a desenvolver ali mesmo onde ele está, de onde ele veio, onde ele vai estudar e aplicar os conhecimentos. Nós já há algum tempo que a gente vem trabalhando esse projeto, e elegemos alguns pilotos, Campina Grande é um deles, Campanha no Rio Grande do Sul, Itapeva em São Paulo e Brasília também é um piloto desse projeto. Exatamente, a gente levanta a vocação de cada município, aqui no caso de cada região administrativa, e junto com essas entidades, CNPq, CAPES, aí nós temos envolvido o Ministério da Educação também, Ciência e Tecnologia, além do Desenvolvimento Regional e Turismo, nós temos também o GSI, que está bastante envolvido no processo também, o Ministério da Cidadania também. Então, com isso, a gente quer exatamente tirar esse conhecimento que nós temos nas redes, do conhecimento das universidades, e colocar na prática, principalmente apoiando os pequenos e microempresários. Que há não muito tempo era comum o estudante ter que sair da região dele e estudar no Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e acabar ficando por lá mesmo. Ainda é muito comum isso. Esse projeto visa exatamente isso, fixar os jovens na sua região, levando o conhecimento científico e tecnológico, apoiando as universidades, apoiando na elaboração de projetos, capacitando a comunidade, mas sempre a gente não leva o conhecimento para a região e aplicar o que a universidade quer, não. Exatamente, a gente levanta qual é a vocação da cidade e dentro da vocação você então introduz o conhecimento científico e tecnológico. Isso tem alguma aplicação dos fundos regionais que o senhor citou? Sim, por isso que a gente teve cuidado também de fazer as audiências públicas. Nós fizemos aqui primeiro com o FCO, e evidentemente com a SUDECO, que é o Sim, o senhor ouviu os 3 superintendentes das superintendências. Nós fizemos 3 audiências separadas. Sim. Primeiro, a SUDECO, que é do Centro-Oeste, que faz a gestão do FCO, e quem executa é o Banco do Brasil, então chamamos aqui Banco do Brasil, FCO,
o pessoal da Sudeco, depois fizemos com a Sudan, né, e que aí a gente trouxe o BASA, que é o Banco da Amazônia, né, e também a Suframa, né. Depois fizemos uma com o Nordeste, que aí a gente trabalhou com a Sudene, o Banco do Nordeste, com a Devasf, o Denox, para exatamente saber qual é a proposta deles também para os próximos 2 anos. E a gente então sugeriu algumas mudanças, está em fase de elaboração agora. O Nordeste já fez o lançamento do Plano Regional de Desenvolvimento, né, assim como nós vamos agora aprovar o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem esse objetivo, né, de utilizar os fundos setoriais exatamente para alavancar o desenvolvimento. A gente levantou algumas distorções e que a gente pretende corrigir. Por exemplo, aqui no Banco do Brasil, que é o gestor do FCO, né, a gente percebe que a responsabilidade do empréstimo, o risco é do banco. Então, o banco se preocupa muito com a inadimplência para que não haja risco, exige muitas garantias e não faz a sua função principal, que é o desenvolvimento, que é realmente facilitar para quem está entrando no mercado. Que é para isso que existe o banco público, né? Exatamente, e um fundo, é um fundo constitucional. Então, o banco, né, acho que estava se preocupando demais, e óbvio que tem que se preocupar também, porque quem vai pagar a conta, se houver inadimplência, quem paga é o banco. Mas a gente tem que olhar e priorizar o fator de alavancagem do desenvolvimento. Então, senão fica difícil você pegar os pequenos empreendedores ou as empresas novas, né, de fazer investimento, porque o banco exige muitas garantias, muitas vezes não tem. Então a gente está trabalhando um meio termo para que a gente possa priorizar não só a garantia e não ter inadimplência, mas principalmente alavancar o desenvolvimento. O Brasil tem essas 3 superintendências que o senhor citou, a Sudene, acho que foi a primeira, né? Tem a Sudeco do Centro-Oeste e a Sudan da Amazônia. E há muito tempo já, foi anos 60 que surgiram as superintendências. O que aconteceu de lá para cá e o que pode melhorar daqui para frente? Pois é, agora com o Plano Nacional, né, a gente inclusive elencamos como projeto estruturante da comissão o CDR, que é o Centro de Desenvolvimento Regional. Então a gente quer transformar esse projeto num projeto nacional e um projeto de Estado, né, exatamente para que seja implementado no país todo com esse foco, né, no sentido de unir a academia, a universidade, as empresas e o governo. Né? Nós temos muito conhecimento científico. O Brasil hoje é o 13º país em artigo científico, mas só o artigo científico para nós não interessa. O que interessa é a gente pegar este conhecimento e colocar na prática, né, para gerar emprego e renda. Isso o Brasil está lá atrás. Então, por quê? Porque até então, na academia, nas universidades, o plano de carreira valorizava muito os artigos científicos. E a gente precisa agora transformar esse conhecimento que está nos artigos na geração de emprego e colocar isso na prática. E está indo muito bem, né? A gente tem que envolver os estados e municípios, a gente precisa ter uma contrapartida. Eu acho que o governo tem condição de financiar através do FCO, através da Sudene, da Sudan. Você tem como financiar esse projeto, mas a gente precisa também da FINEP, né? Porque tem muita coisa na área de desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos que aproveitar as fundações de amparo à pesquisa nos estados, também para ter uma contrapartida no Estado, sem envolver o Estado. Então, a política que nós estamos fazendo são 3 seminários inicialmente. O primeiro seminário de sensibilização, onde você reúne toda a comunidade organizada, no sentido de, aqui no caso do DF, né, nós temos a Universidade de Brasília, a Universidade Católica, os centros universitários, com apoio do CNPq, da CAPES, a gente pega a Emater, né, a gente pega a Fundação de Amparo à Pesquisa, todos aqueles institutos envolvidos, né, na área de agricultura. Então a gente faz essa sensibilização, depois a gente orienta como fazer os projetos, identificando a vocação, os arranjos produtivos de cada cidade, e após estabelecer, definir os projetos, que é a vocação de cada cidade, cada município, então a gente vai em busca agora do financiamento. Então em Campina Grande, por exemplo, já está funcionando. O governo estadual já aportou recursos e evidentemente que a União agora vai dar a sua contrapartida e que nós estamos fazendo em todos. A ideia é fazer isso em todos os municípios, né? Mas temos esses 4 pilotos que estão indo muito bem. Tudo isso faz parte de uma política que o senhor tem falado, uma política nacional de desenvolvimento regional. Isso que o senhor citou agora faz parte disso ou tem coisa mais a acrescentar? Não, tem, evidente que nós temos que também alavancar o turismo, né?
Brasil tem um potencial imenso, né? Nós trouxemos aqui também o ministro do Turismo, pôde explanar todo o seu plano de trabalho para os próximos 2 anos, mas a gente precisa agora implementar isso nos estados, né? Aqui no DF mesmo, né? Aqui nós temos uma vocação, aqui é um museu aberto, é a capital da República, o mundo todo admira, né, a nossa arquitetura, e a gente não valoriza aqui em termos de turismo. Tem o turismo religioso, nós temos aqui em Braslândia a segunda catedral do Brasil, né? Só a Aparecida que é maior. Então nós temos que explorar o turismo religioso. Nós temos o turismo cívico, acho que poderíamos copiar o que acontece no mundo todo, né? Nos Estados Unidos todo aluno conhece a capital. Aqui você tem muita gente aqui do próprio Distrito Federal, de regiões administrativas, que não conhece o plano piloto. Então você tem que fazer uma política também para incrementar o turismo nos municípios, né, e nos estados. O senhor acha mais viável tentar incentivar primeiro o turismo doméstico, para o próprio brasileiro conhecer as outras regiões do país? Eu acho que começa por aí, né? A gente tem que buscar mecanismos para que o próprio morador, né, os moradores aqui possam conhecer, cada um conhecer a sua região, até para que eles tenham noção, né? Porque uma das coisas que nós temos que melhorar muito é a capacitação, né? Para que as pessoas tratem bem os turistas. A gente precisa, e temos aqui no DF mesmo, nós temos uma capacidade imensa de capacitação, nós temos o Senai, o Senac, nós temos 10 institutos federais aqui em Brasília, nós temos várias universidades, né, e centros universitários, então a gente tem. Agora, a gente tem que compatibilizar a formação com o mercado, não adianta oferecer cursos técnicos ou de educação inicial e continuada fora do contexto do mercado. Então, hoje o que acontece? Você tem empregos, alguns, e muitas vezes você não tem a mão de obra qualificada. Então, por isso é que os atores são fundamentais. Você tem que ter o governo, a academia, a universidade e as empresas trabalhando em conjunto, né? Sempre focado no mercado, para que a gente possa capacitar e formar os jovens para que ele possa ingressar no mercado de trabalho, né? Nós tivemos recentemente 2 grandes eventos internacionais que atraíram atenção para o turismo, para necessidade de investimento, que foram a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O que mudou de lá para cá? Praticamente nada, né? Acho que a gente perdeu muito tempo, por isso que essa comissão é muito importante, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, né? Então, junto com o Executivo, o Legislativo, a gente busca então incrementar e criar uma política nacional, né? De forma... O Brasil tem todo um potencial maravilhoso, né? Nós temos um clima maravilhoso, nós temos praias maravilhosas e uma população maravilhosa também. O brasileiro é bastante solidário, é bastante receptivo, carinhoso. Então, a gente tem muito que apostar no turismo. Acho que é um grande investimento que a gente tem que fazer. Mas precisa de políticas públicas, né? Temos que ter incentivos fiscais, né? Nós precisamos realmente fazer um programa nacional de Estado, né? Para que não haja mudança, muda governo, acaba tudo. Então, a política nacional, por isso é que nós colocamos o CDR como um projeto estruturante da comissão, já alinhavamos com 6 ministérios e o objetivo agora é levar isso para o Brasil todo, já que os pilotos estão dando certo e a gente tem um potencial imenso que nunca exploramos, que é o conhecimento. Esse trabalho próximo com o Executivo, o senhor pode detalhar melhor quais são os 6 ministérios e como acontece? As universidades elas estão ligadas e os institutos federais ao Ministério da Educação. Então, no primeiro momento, esse projeto nasceu do Ministério da Educação junto com a Câmara Federal, né, onde nós começamos a dar os primeiros passos. Depois veio Ciência e Tecnologia, né, então a gente teve reuniões com todos eles, né, nós, através da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nós fomos ao Ministério da Educação, que mudou o ministro por 2 vezes, apresentamos o projeto, mostramos como é que estava o andamento do projeto, depois fomos ao Ministério da Ciência e Tecnologia da mesma forma, né, depois falamos, depois da comissão, fomos ao Ministério de Desenvolvimento Regional, fomos ao Ministério do Turismo, depois falamos, eu tive agora recente com o presidente Bolsonaro, sugeri a ele, inclusive, que nós pudéssemos fazer uma apresentação na reunião quinzenal que eles têm dos ministros, para que a gente possa apresentar o projeto para todos os ministros, né? Nós tivemos em 6 deles, né? Cidadania, Ciência e Tecnologia, Educação, Turismo, Desenvolvimento Regional e o próprio GSI, né? Então, sugerimos, inclusive, aproveitar os nossos estudantes. Tive agora recentemente
com o presidente e sugeri a ele, inclusive, nós temos hoje muitos alunos devendo muito fiéis. Financiamento, o menino formou e não está trabalhando, não tem como pagar. Então, como há uma dívida imensa, sugeri ao presidente que a gente pudesse aproveitar esses alunos e compatibilizar o curso que eles fizeram com a atividade econômica. Né? Por exemplo, nós temos hoje um projeto de implantar a educação integral, né? Está no Plano Nacional de Educação. Nós podemos usar os alunos do FIES ou do ProUni para eles darem contrapartida, né? Para eles poderem pagar essa dívida com trabalho. Aí você vai poder implementar a educação integral com mais facilidade. Você vai pegar os professores, né, e dar reforço escolar. Quem faz educação física pode dar, né, atividade esportiva no contraturno. Então, compatibilizando isso. E da mesma forma, você tem alunos que formaram em turismo, né, pode, né, fazer todo um projeto, né, para aproveitar essa juventude que está aí, dar oportunidade para eles, dar experiência para eles, e é muito bom para o governo. Então, tem um potencial imenso aí para trabalhar essa questão de desenvolvimento econômico, que é o maior problema do Brasil hoje, que é a questão do desemprego. E nós temos que buscar alternativas para empregar essa juventude que está aí. Por falar em desemprego, me lembrou um tema polêmico que foi tratado pela comissão 2 vezes já, em 2 audiências, trataram do mesmo assunto, que foi a venda da transportadora associada de gás pela Petrobras. Quais foram os resultados dessas audiências? Quais as perspectivas? Bem, nós fizemos 2 audiências públicas e vamos agora, né, receber agora o ministro da Infraestrutura para ir junto, né, que já recebemos o representante da Petrobras, né, e agora vem o ministro para mostrar o que será feito com a infraestrutura no país, né? O Brasil já não investe há muitos anos em dutos e nós vamos ter agora um potencial imenso de gás, que será principalmente do pré-sal, e a gente precisa ter dutos, para isso tem que ter investimento. Então o ministro vem agora apresentar para a gente qual é o plano de trabalho dele com relação a essa infraestrutura. Nós temos que botar mais dutos no Brasil todo, e aí evidentemente que a parceria com a iniciativa privada é importante. Agora, as condições que foram feitas com a TAG surpreendeu um pouco, né, porque toda a infraestrutura foi feita pela Petrobras, né? A Petrobras é cliente única da transportadora e praticamente, né, pelo que foi apresentado, né, o lucro de 5 anos, né, amortizava o total investimento. Então, foi muito facilitado. Eu acho que, não vou dizer nem de pai para filho, né, foi de mãe para filho essa venda. Agora, o ministro vem explicar, né, para a gente, já numa outra audiência em conjunto agora com a Comissão de Infraestrutura, né, qual é o plano do governo em termos de infraestrutura para a questão do gás do pré-sal. Foi porque foi autorizado esse processo já de venda, privatização sempre... Porque havia uma dúvida de que se o governo poderia ou não alienar, privatizar empresas. E o Supremo decidiu, e era o entendimento também aqui do Senado, de que a subsidiária, que não foi aprovada por lei, bastaria uma aprovação do Conselho de Administração da instituição, da empresa. Agora não, aquelas empresas que foram criadas com a aprovação do Congresso, elas necessariamente para fechar também ou para ser vendidas ou privatizadas teriam que ter autorização do Congresso. Mas no caso da TAG, né, era uma subsidiária que não foi aprovada pelo Congresso. Então, a decisão do Supremo e o nosso entendimento também é que poderia ser feito por licitação. O senhor entende que essa questão já está um pouco pacificada, comparando com o que... Mas ainda pode até porque já foi feito, né? Já foi vendido. Então, como o Supremo decidiu que não precisava autorização do Congresso, essa operação já foi feita. Agora, é evidente que a gente tem que estar atento às novas privatizações, às novas vendas, para a gente ter esse cuidado, né? E por isso que nós queremos agora ouvir o ministro, para ver qual é o plano do ministro em termos de infraestrutura. Nós vamos precisar muito, até para diminuir o preço do gás, que é uma primeira necessidade da população, né? O gás é fundamental. Já foi anunciado aí um plano do governo nesse sentido. E ele vem agora expor para a gente também aqui na comissão, no CDR, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura. Então a gente está buscando, né, entender um pouco qual é o plano do governo com relação à geração de emprego e renda. Mas uma das coisas que são necessárias é a infraestrutura. Então você tem que ter infraestrutura, tem que ter apoio, né, você tem que ter capacitação. Por isso essa importância da integração entre educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, né? O governo tem que ser um só, né?
E a gente, então, está buscando auxiliar, porque a questão do emprego é urgente e relevante, e a gente está priorizando isso. Desses 49 itens que já foram votados pela comissão, nesses 6 meses de trabalho, o que o senhor destacaria aí? Olha, a gente fez, né, essas audiências foram fundamentais, até porque vai agora gerar o Plano Nacional, né, e isso é fundamental, porque o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, ele vai incorporar inclusive o CDR, eu agora participo também da Comissão Mista do Orçamento, já aproveitei para colocar no PPA, vamos botar na LDO, para depois receber o orçamento para poder alavancar esses projetos. Então, acho que está indo muito bem, essa relação nossa da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado com o Executivo está indo muito bem, exatamente com essa intenção de gerar um projeto nacional que seja um projeto de Estado. Sim. E as perspectivas para o próximo semestre, até o fim do ano, a comissão já tem algum planejamento, novas audiências, projetos que estão na pauta já deliberativa? Agora a ideia é, né, a gente acompanhar a implementação em outros municípios. É evidente que após esses 4 pilotos, com o resultado que está sendo maravilhoso, eu acredito que vários outros estados, vários governadores e prefeitos vão querer implementar na sua região. Então a gente já sensibilizou as universidades, através do Ministério da Educação, os institutos federais, os institutos de pesquisa também. Então, eu acho que fica muito fácil agora essa parceria com os estados e municípios. Vamos aprofundar nisso, é evidente que isso é prioridade, porque isso é que vai gerar renda, vai gerar emprego, principalmente empreendedorismo. Nós temos que dedicar muito aos empreendedores, os novos empreendedores, porque a juventude hoje não quer mais também ser empregada, eles querem empreender e são criativos. Então, a gente tem que investir em todas as áreas do conhecimento. Agora, é evidente, acompanhando, fiscalizando o governo, né? Principalmente nessas questões da privatização, a gente tem que estar de olho nisso. Nós temos problema sério, né, com mão de obra na área de ciência e tecnologia mesmo. Né? Nós temos que investir nos pesquisadores, nós temos uma bolsa muito defasada do CNPq e da CAPES, é fundamental, né, a gente dar uma equilibrada nisso, garantir recurso que não seja contingenciado, porque os programas, não é nem questão de recurso, muitos programas dependem muito da regularidade. Não adianta você botar muito recurso num determinado momento e depois você elimina o recurso, aí no caso da pesquisa você não tem como parar na metade, né? Então é melhor você ter uma quantidade menor de recursos, mas que seja regular, que você possa confiar naquele planejamento, porque você tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo, né? Mas o segundo semestre promete muito, porque nós agora vamos aprovar os planos regionais e o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional e Turismo. Então, estamos trabalhando aí a política de turismo também no país e no DF também, né? Estamos elencando alguns projetos para levar no Ministério, para incorporar isso no plano federal. Sempre é bom os estados e municípios estarem sintonizados com a política nacional. Né? Porque aí você une esforços, né? Você aproveita melhor os recursos, né? Porque sempre você trabalha com contrapartida, né? O governo federal com uma parte, o estado, o município, você envolve todo mundo, né? Porque quando você oferece sem contrapartida, parece que não valorizam muito, né? Então, essa questão do Pacto Federativo, que é uma das bandeiras aqui do Congresso, do Senado Federal, ela vai ajudar muito nessa consolidação das políticas públicas, né, com interação nacional e local. E esse projeto nosso tem tudo a ver com o fortalecimento dos municípios, né, com o Pacto Federativo. Então, promete muito aí os próximos semestres. Senador, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado novamente pela entrevista aqui por nos receber. Eu que agradeço. Você pode rever essa entrevista em nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue aqui com a gente na TV Senado.